Antes de se tornar símbolo de civilizações perdidas, de teorias sobre alienígenas na Terra e de deuses caídos do céu, a Atlântida foi, em primeiro lugar, uma história. Uma história primeiramente escrita por Platão em dois dos seus diálogos, mas que ele atribuiu aos encontros de Solon, o primeiro grande legislador da cidade de Atenas, com sacerdotes egípcios, e a Crítias, o seu próprio tio-avô. Comecemos então pelo primeiro diálogo, chamado Timeu, escrito por volta de 360 a.C. Solon acabara de cumprir 10 anos fora de Atenas, não por exílio, mas por escolha pessoal. Ele próprio impusera as primeiras leis escritas da cidade e sabia que, se ficasse, a tentação de as alterar seria demasiado forte. E por essa mesma razão decidiu partir, para se proteger de si mesmo e para proteger a cidade. Em terras egípcias, na cidade de Sais, foi recebido com grandes honras. Era um homem famoso, acessível e curioso, e como era seu apanágio, tentou conversar com os sacerdotes mais velhos, os mais sábios, puxando-os para falar da antiguidade. Falou-lhes primeiro das grandes histórias da Grécia, dos seus heróis, dos seus reis antigos e das longas genealogias que ligavam homens a deuses. Queria mostrar aos sacerdotes egípcios que vinha de uma terra nobre, rica em memória e sabedoria. Mas o sacerdote mais velho escutava em silêncio, e enquanto Solon falava, ele sorria de forma leve, até que, por fim, interrompeu-o e disse assim: Ó Solon, vocês os gregos não passam de crianças. Entre vós não há nenhum homem velho, possuem uma mente jovem, e não há entre vocês nenhuma opinião antiga, nem sequer nenhuma ciência que esteja grisalha pela idade. E digo-te, Solon, sempre houve e haverá de novo muitas destruições da humanidade, vindas de diferentes causas, sendo que as maiores foram provocadas pelo fogo e pela água. A devastação, dizia o sacerdote, não era o fim, mas era um ciclo. De tempos a tempos, os deuses purificavam a terra, e pelo fogo ou pela água, especialmente os gregos, eram arrastados pela destruição massiva. Cada geração que sobrevivia era uma geração sem memória, obrigada a recomeçar tudo de novo, como as crianças. E por isso, os gregos não sabiam de nada antigo, como disse o sacerdote. As suas genealogias eram meras fantasias, contos de crianças. Por outro lado, o Egito era sempre salvo pelo rio Nilo. E lá, os templos resistiam, os registros sobreviviam e tudo o que alguma vez acontecera de grande, fosse na Grécia, no Egito ou em qualquer terra conhecida, estava guardado nos seus arquivos sagrados. E como tal, o sacerdote egípcio explicou que, apesar dos gregos se lembrarem apenas de um grande dilúvio, o dilúvio de Deucalião, muitos outros tinham já existido previamente. E havia ainda mais uma coisa que Solon ignorava. Em tempos muito antigos, vivera na sua própria terra uma raça de homens bela, nobre e poderosa, talvez a mais admirável que alguma vez existira. E Atenas descendia desta raça. Em primeiro lugar, deves saber que a vossa cidade, a que hoje é Atenas, existiu outrora, há 9.000 anos. Foi a primeira na guerra e, de todos os modos, a mais bem governada. Realizou as ações mais nobres e teve a mais bela constituição escrita de todas as que temos memória. A nossa deusa Neith, aquela que vocês chamam de Atena, fundou a vossa cidade 1000 anos antes da nossa. Solon ficou pasmado. Pediu que o sacerdócio lhe contasse toda a história. Então este explicou
que as antigas leis de Atenas se pareciam muito com as do Egito e, na verdade, tinham sido feitas primeiro. O Egito simplesmente tinha-as trazido de Atenas. Desde o princípio, os egípcios tinham estudado a ordem do universo, a medicina, a profecia e todas as ciências necessárias à vida humana. E segundo o sacerdote, essa mesma ordem fora dada primeiro aos antigos atenienses pela deusa a que os gregos chamavam de Atena. Ela tinha escolhido aquela terra porque sabia que o equilíbrio das estações iria produzir homens inteligentes e fortes, tal como ela. E por fim, o sacerdote revelou então a Solon uma história ainda mais antiga e misteriosa. Muito antes da memória dos gregos, uma potência imensa avançara contra a Europa e a Ásia. Vinha de fora do mundo conhecido, do grande, gigante Oceano Atlântico. Nesse tempo, dizia o sacerdote, o Atlântico ainda podia ser navegado. E diante das colunas que os gregos chamavam Pilares de Hércules, situados perto do atual Estreito de Gibraltar, existia uma grande ilha, maior em grandeza e poder do que a Líbia e a Ásia juntas. Esta era a magnânima Atlântida. E nessa gigantesca ilha existia um grande e admirável império que dominava todo aquele território. Além disso, os homens da Atlântida tinham submetido as regiões da Líbia dentro das colunas de Hércules. E depois, reunindo todo esse poder num único golpe, tentaram subjugar de uma só vez a Grécia, o Egito e todo o mundo conhecido. Foi então, Solon, que a tua pátria brilhou diante de toda a humanidade, pela excelência da sua virtude e da sua força. Atenas foi a grande líder dos gregos, e quando os outros a abandonaram, obrigada a combater sozinha, depois de ter atravessado o extremo do perigo, derrotou os invasores e triunfou sobre todos eles. Libertou da escravidão aqueles que ainda não tinham sido subjugados e generosamente libertou-nos de nós, que vivemos dentro das colunas de Hércules. Mas o sacerdote contava que após esta grande guerra ocorreu então o maior dos desastres. Terremotos violentos, dilúvios, destruição. Num único dia e numa única noite de infortúnio, todos os guerreiros de Atenas foram engolidos pela terra. A ilha da Atlântida desapareceu nas profundezas do mar. Por isso, dizia o sacerdote, o mar naquelas paragens era intransponível e impenetrável. O lodo, formado pela ilha afundada, impedia agora a passagem de navios. E chegada ao fim a narrativa de Platão neste diálogo, é importante compreender que a Atlântida foi usada pelo autor como o espelho corrompido de Atenas. Ou seja, a antiga Atenas de que o sacerdote falava representava a cidade ordenada pela virtude na ideia de Platão. Era simples, disciplinada, guerreira, justa e fiel, à imagem da deusa Atena. Atlântida, pelo contrário, representa a cidade que, tendo recebido riqueza, poder e grandeza, acabou por se perder no excesso, na ambição e no desejo de subjugação. Este diálogo, portanto, era uma alegoria política para que Platão pudesse representar melhor a sua própria ideia de uma república ideal. Ora, se em Timeu o diálogo sobre a Atlântida é um mero apontamento, no diálogo platónico Crítias, esta ocupa o tema central de toda a narrativa e leva-nos a uma descrição ainda mais fantástica e detalhada deste suposto império perdido. O diálogo começa pela origem mítica do mundo. E no princípio, diz Crítias, os deuses dividiram a terra por sorteio, sem disputas, sem guerras. Cada um recebeu o que lhe cabia e governou os seus povos pela persuasão. A deusa Atena e Hefesto ficaram com a região da Ática. Poseidon ficou com a Atlântida. E foi aí que o deus do mar se apaixonou por uma mortal,
Chamava-se Cleito. Vivia sozinha numa colina, no interior da ilha. O pai e a mãe tinham morrido e ela permanecia ali, entre a terra e o mar. Foi então que Poseidon desceu até ela, quebrou o solo em redor da colina e cercou-a de anéis alternados. 2 de terra, 3 de água. Fez brotar 2 nascentes, uma quente e outra fria, e fez crescer alimentos em abundância. Nenhum homem podia entrar ali. Nenhum navio podia chegar. A colina tornou-se uma espécie de um santuário inacessível. Depois da união entre Poseidon e Cleito, nasceram 5 pares de gêmeos. O primeiro chamava-se Atlas, e dele proveio o nome da ilha, Atlântida, e do oceano, Atlântico. O que os descendentes de Poseidon e Cleito construíram em redor daquela colina foi uma das obras mais prodigiosas alguma vez imaginadas, segundo Crítias. A cidade não parecia simplesmente construída, parecia desenhada por uma inteligência geométrica superior. Anéis de terra e mar, muralhas, canais, pontes, portos e templos. Uma autêntica máquina sagrada. O maior edifício de todos era o Templo de Poseidon, e Crítias chega a descrevê-lo como estranho, quase bárbaro, diferente de tudo o que um grego reconheceria. O exterior era coberto de prata, os pináculos de ouro. No interior, o teto era de marfim, mas lavrado com ouro e prata. No centro, Poseidon. Ali estava Poseidon em pessoa, de pé, sobre um carro puxado por 6 cavalos alados. A estátua era tão colossal que a cabeça do deus quase tocava o teto do templo. À sua volta, 100 nereidas cavalgavam golfinhos, como uma corte marinha em volta do Senhor dos Mares. Fora do templo estavam também as estátuas de ouro dos 10 reis e das suas mulheres, e muitas outras ofrendas trazidas pelos soberanos da ilha e pelas cidades estrangeiras que obedeciam ao Império Atlante. Tudo naquele lugar falava de riqueza, domínio e poder sagrado. A Atlântida, dizia Crítias, era uma civilização de abundância quase ilimitada. A ilha dava metais, madeira, frutos, perfumes, animais, cavalos e elefantes. Os seus reis governavam não apenas a Atlântida, mas outras ilhas e partes do continente. O Império estendia o seu poder até a regiões mais distantes como a Líbia e o Egito. E aqui começa a verdadeira intenção de Platão. Mostrar, mais uma vez através das suas alegorias, que o poder e o ego coletivo inflamado e a sede desmedida de poder e domínio podem dar mau resultado. Os 10 reinos da Atlântida, um para cada filho de Poseidon, eram governados de forma singular. Cada rei era soberano absoluto no seu território. Mas de 5 em 5 anos, os 10 reis reuniam-se no templo de Poseidon. Por muitas gerações, enquanto a natureza divina durava neles, foram virtuosos. Desprezavam a riqueza, tratavam o ouro como um fardo, eram sóbrios, viram claramente o que Platão nunca se cansou de repetir: que a virtude multiplica os bens, mas que a ambição os destrói. Mas entretanto, o sangue divino foi-se diluindo. Geração após geração, a mistura com os mortais foi ganhando terreno. E quando a natureza humana tomou o lugar da natureza divina, eis a decadência. Quando a porção divina se começou a apagar e se tornou demasiadas vezes diluída pela mistura com os mortais, a natureza humana começou então a tomar o poder. E assim, os atlantes foram incapazes de suportar a sua fortuna e começaram-se a comportar de modo impróprio. Aqueles que tinham olhos para ver, viam como estes cresciam visivelmente degradados, pois perdiam os mais belos dos seus preciosos dons. Mas para aqueles que eram cegos, os atlantes pareciam gloriosos e abençoados precisamente no momento em que estavam cheios de avareza e de poder cruel.
E então, Platão diz-nos que a Atlântida não foi destruída por um mero cataclismo aleatório. Foi destruída porque os deuses assim o quiseram e porque merecia ser destruída. Porque os seus reis perderam aquilo que os tornava grandes: o sangue divino. Os vícios dos mortais passavam agora a ganhar lugar. Zeus quis punir esta raça para que se emendasse. E tal como em tantos outros textos religiosos ou mitológicos, as transgressões da Atlântida foram fatais. O sonho terminou pela avareza, o hedonismo, a sede de poder, o ego inflamado. E eis os primeiros 2 relatos que sobrevivem sobre a Atlântida.